política. A diretora não quer que nós vivemos mais. Ela não gosta, não. A diretora... Venha conosco. A diretora quer que nós mostramos a diretora. A diretora. Depoimento mais pra um. Vai depoimento. Vai se fuder. Por que, mano? Uma bacia sobre essa água aqui. Isso aconteceu por isso. Antigamente a água veio da maré. Aí tá sendo por aqui agora. Aí pergunta, obrigado pelo depoimento. Vai no corredor. Vem, inundação horrível no corredor da escola. Isso é um apocalipse. A escola hoje acaba. A escola hoje morre. Opa. Pega minha moça aí, na moral. Deixa o depoimento sobre a fundação. Vamos embora da vizinha. Ela não quer falar nada. Fale você sobre a fundação. Liga no seu cu. Oi. Pega minha bolsa, por favor. É um craque. Olha os alunos, medrosos com inundação. Deixa o depoimento sobre a fundação. Deixa de trazer a chuva para nada,